Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos aqui. Como não podemos estar reunidos na igreja, como seria a alegria de estarmos em comunhão, em virtude da situação dessa pandemia que chegou no nosso país e também no nosso estado. E é salutar que devemos ter prudência, amados. Estarmos nos resguardando, Deus nos guarda, sim, mas também fazemos a nossa parte, tendo o cuidado necessário, e evitarmos aglomerações, principalmente aqueles que têm vulnerabilidade, onde está amplamente sendo divulgado pela mídia, e cabe a nós, com prudência, acatarmos aquilo que os nossos governantes estão nos propondo. Mas nós sabemos que a igreja do Senhor é eu e você. A igreja foi comprada, remida e lavada com o sangue do Cordeiro. E aqui, irmãos, a nossa proposta é, em alguns minutos, nós meditarmos na palavra do Senhor. O que seria para estarmos nessa noite ministrando lá na igreja, nós vamos aqui, amados, meditar um pouco na palavra do Senhor sobre o tema o poder da oração. E o nosso texto, ele se encontra no Salmo de número 107, os versos 28 a 30. Salmo de número 107 e os versos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e clamam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Vamos ler mais uma vez. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra de suas angústias. Faz cessar a tormenta, e clamam-se ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva a porto seguro. Aqui o salmista, nesse cântico, ele está expressando a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarregados. Aqui muitas vezes, amados, está falando, são situações que nós vivemos de angústias, tormentas que chegam em nossa vida, e essa é a comparação como se estivéssemos num mar revolto, uma tempestade, já aponta a esse barco, essa embarcação ser sucumbido pelas ondas. E no seu cântico aqui, o salmista, ele fala, e nós devemos o quê? Clamar. E uma vez clamando, o Senhor, ele vai trazer a bonança e nos irá conduzir em porto seguro. Não é nada mais, amado, do que uma oração, um clamor a Deus diante de uma situação ou outro caminho, vento contrário, que está batendo na nossa direção. Nós não podemos subestimar o poder da oração, Tiago capítulo 5, versículo 16 e 18 declara: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Então, amados, o poder da oração, ela sendo feita por um justo, efeitos são tremendos. Barreiras serão quebradas pelo poder da oração. Aquilo que parece impossível aos teus olhos, de você conseguir ou transpor, através da oração, eles serão transplantados.
barreiras serão quebradas e você vencerá em nome de Jesus. Nós vemos um exemplo na Bíblia de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, igual nós. Um dia ele orou para que não chovesse e não choveu durante 3 anos. Da mesma forma, ele foi lá e falou que depois de 3 anos que haveria chuva novamente sobre a terra, né? Elias era um homem de oração. Jesus nos ensinou, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui, e o monte passará, e daqui nada vos será impossível. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia nos exorta com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. O poder da oração. Como eu posso utilizar esse poder? O poder da oração não é o resultado da oração de uma pessoa. Pelo contrário, o poder reside em Deus, a pessoa a quem estamos orando. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 nos diz: é esta a confiança que temos para com Ele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos. E logo, amados, se nós sabemos que Ele nos ouve, então a confiança ela é gerada. Quando eu vou entrar na presença do Senhor, em oração e súplica, eu já tenho que entrar com a fé. A fé, sabendo que aquela minha oração será ouvida, né, amados? Nós vemos que a oração, de forma nenhuma, ela não é uma fórmula, não tem umas palavras, não é uma fórmula mágica, de forma nenhuma. A oração, ela vem do fundo da nossa alma, a sinceridade, o quebrantamento, né? A oração de forma correta diante de Deus. Mais adiante nós vamos ver isso aí. Não é, ou como diz Mateus capítulo 6, versículo 7, versículo 8, não é por... na verdade, Jesus repreende aqueles que oram por repetições, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhais, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de onde tendes necessidade, antes que vos peçais. Mateus 6, 7 e 8. Orar é comunicar-se com Deus. Tudo que você precisa fazer é pedir a Deus por ajuda. Ajuda, amados, temos base o salmo que nós lemos, 107, os versículos 28 a 30. Então, nós vemos que há poder na oração. Nós vemos também, irmãos, que a palavra ela diz por que tipo de coisa devemos orar. Nós temos aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 13, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Há também, amados, impedimentos para que não vamos receber, que as nossas orações não venham ser atendidas. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não estará encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não pode ouvir. Mas a vossa iniquidade eu faço separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a mão do Senhor continua sendo a mesma.
O nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. Os milagres que nós vimos na Bíblia, a intervenção direta do nosso Deus em situações que homens viveram, que mulheres estavam vivendo, e Deus ali proporcionou o livramento, a resposta das súplicas da oração. Esse nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, amados. Ele continua sendo o mesmo eternamente. O próprio Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus, o verbo, ele continua sendo o mesmo. Não há negociação nem para a direita nem para a esquerda. O tempo pode passar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não muda. Há um porém que aqui a Bíblia diz, que nós acabamos de ver, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem seu ouvido para que possa ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Muitas vezes, irmão, nós na nossa mente pensamos: não, é um pecado de uma certa gravidade. Não, para Deus não tem dimensão ou medição e grau de pecado. Muitas vezes, uma simples pedra que está no nosso caminho, nos atrapalhando a nossa caminhada. Mateus capítulo 5, 23 e 24 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então Deus não aceita uma oração, uma oferta, aonde existe a iniquidade, onde está o pecado, onde algo não está errado, principalmente na nossa comunhão entre irmãos. E pelo que entendi aqui do texto, irmão, não é a pessoa que me ofendeu. É entender, ou eu pensar que alguém tem algo contra mim. O Evangelho, Jesus está nos dizendo: vai ao teu irmão e pede perdão a ele. Que não é fácil, irmãos. É muito cômodo estar falando aqui para vocês sobre isso, e você chegar lá realmente e pedir perdão. Mas eu te digo uma coisa: a partir do momento que você faz isso, amados, o diabo é vencido, ele é quebrado, toda a armação dele cai por terra. Porque naquele momento o perdão entrou e toda a resistência caiu, e o sangue de Jesus entrou entre vocês dois, foi lavado, e novamente a unidade, a comunhão é restabelecida entre vocês. Eu tenho certeza que quando nós fazemos, liberamos perdão, ou vamos pedir perdão, nós saímos numa paz tão grande, a alegria volta a inundar o nosso coração, o Espírito volta a tomar conta novamente do seu templo, aleluia. E aí, amado, nós temos a liberdade de entrar diante do trono do Senhor, né? No lugar dos santos, e aí nos derramarmos na sua presença, chorarmos, clamarmos, gritarmos, e a certeza que Ele vai nos ouvir, e a certeza que Ele estará conosco. Louvado seja o seu santo nome. Irmãos, também nós temos tantos outros que eu poderia citar aqui: mundanismo, né? Tratar mal a esposa, ou vice-versa, a esposa trata mal o esposo, pecados ocultos, incredulidade, dúvidas. Essa aí, amados, muitas vezes, ela inunda o nosso coração. Eu vou orar, mas faço simplesmente a oração e continuo na incredulidade. Muitas vezes eu oro por determinada situação e daqui a pouco mais eu estou falando daquela situação, deixando que ela venha tomar o tamanho de um gigante na minha vida. Que ela pareça maior do que a minha fé, diminuindo o agir do próprio Jesus, que é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que está assentado ao lado do Pai.
com todo o poder e glória, significando, amados, que a nossa situação não significa nada diante de Deus, diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé, há pessoas que oram pelo Estado, oram pelo país, oram pelo trabalho, mas depois estão dizendo, estão eles mesmo murmurando. Não, você orar e ter a confiança que Deus vai abrir a porta para você. É ter a confiança que aquilo vai ser realizado. Você trazer a existência. E pela fé você já contemplar. E pela fé você já louvar o Senhor por teu pedido ser atendido. Você contemplar pela fé. Quantas pessoas se posicionaram dessa forma? E Deus não deixou eles decepcionados. Jesus ouviu a sua oração e trouxe a resposta. E uma resposta de forma que eles não esperavam. Forma extraordinária. Eu canso de falar, o nosso Jesus, ele não dá por medidas. É sempre além daquilo que pensamos e imaginamos. Para que venhamos saber que ele é poderoso para dar muito mais, além do que pensamos e imaginamos. É esse o Jesus que nós servimos. Que nos comprou, que nos remiu com seu sangue. E nos deu um nome, e nos chamou de filhos. A todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos. Sentamos na mesa do Pai. E o sentar na mesa do Pai, nós participamos juntamente com Ele da herança celestial ao qual nos está destinado. O poder da oração, amados. Nós vemos na Bíblia alguns personagens que oraram e obtiveram a resposta da sua oração. Nós temos o exemplo de Moisés, que orou a Deus e Deus perdoou o povo. Em diversas situações, Moisés intercedeu pelo povo de Israel. Principalmente quando Deus queria destruir o povo e queria começar uma nova história com Moisés. E Moisés intercedeu e Deus ouviu a oração de Moisés. Outro, amados, tremendo, que Deus ouviu foi Josué. Josué orou e o sol parou e ele venceu. Josué fez uma aliança que não era para ter sido feita. Mas, para honrar a aliança, ele foi acudir. Aquele povo está sendo atacado. Mas antes de ir, Josué ele perguntou a Deus, a minha vitória será completa? E Deus confirmou, sim, será completa. Mas acontece que o dia já estava terminando. Eles estavam prevalecendo, mas ele viu que a vitória seria completa. E Josué, num ato de ousadia, ele declarou: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. A partir daquele momento, Deus havia afiançado a vitória completa, amados. Eu não sei o que Deus fez no universo, mas aconteceu que teve o dia mais longo na história da Terra, ou todo o universo, amado. Não sei o que Deus fez, mas Deus atendeu a oração de um homem. Observe bem que Josué ele não clamou mais a Deus. Ele deu a ordem: tu, lua, detente, e tu, sol, detente. E a partir daquele momento, a noite chegou só depois que a vitória de Josué foi completa. Porque um homem ousou, amados. Porque Deus havia já dito: não, tua vitória será completa. Se dependia da luz do sol, ele deu a ordem. E Deus ali fez com que o universo parasse. Deus não se explica os milagres de Deus. Elias orou e caiu fogo do céu. Orou outra vez e a chuva desceu. Eliseu orou e Deus ressuscitou o filho da viúva. Ezequias orou e Deus lhe deu 15 anos de vida.
Olha o poder da oração, o que significa, amados. Quando nós dobramos nossos joelhos, irmãos, quando entramos no nosso quarto e dobramos nossos joelhos e clamamos: Pai, eu estou aqui, meu Pai, eu já não tenho mais força para nada, eu venho pedir o teu socorro, pois a tua palavra diz que tu é meu socorro, tu é minha fortaleza. É tu, Senhor, que pode me tirar dessa situação. É tu, Senhor, aonde eu confio. E você vai ver a boa mão de Deus na tua direção, te dando livramento, tirando da tormenta e te colocando na bonança. E o seu nome será glorificado e exaltado através da tua vida, da vitória que o Senhor te dará. Ana, uma mulher que estéril, no seu tempo não tinha solução para o seu problema. Mas ela sabia, ela conhecia que em Deus tudo ela poderia. E ela foi ao lugar certo, ela foi ao templo. Chegando lá, ela começou a movimentar seus lábios, chorando, ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas Deus ouviu a oração de Ana. Ana pediu um filho, Deus lhe deu mais 5 filhos. Porque Deus é dessa forma, dá além do que você pede. Louvado seja o seu santo nome. Irmãos, há um texto na Bíblia, em Marcos capítulo 10, versículo 46, sim. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, fala do cego de Jericó. A Bíblia não diz se ele era cego de nascença ou ficou cego depois de um tempo, mas que ele estava sentado. Quando ele ouviu um ruído, ele perguntou. E alguém disse: é Jesus que está passando. Ele sabia que ali estava quem poderia trazer o milagre da volta da sua visão, ou que ele pudesse enxergar. E o texto relata que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamava, amados, nós vemos que pessoas o repreendiam para que ele calasse a boca. Pessoas repreendiam para que ele não se manifestasse, que ele não recebesse a cura da sua visão, que ele não recebesse o milagre. Irmão, quando você dobra o joelho para orar, quando você se levanta, é uma guerra espiritual, fazendo tudo para você desistir. As vozes que vêm do deserto vai dizer que você não merece, que você não é digno, que você só vive pisando na bola, e tantas outras coisas. Mas o importante é você entrar na presença do Senhor. Se você entristeceu o Espírito do Senhor, se você fez alguma coisa que é contrária à palavra, os preceitos da palavra do Senhor, se arrependa. Chore diante do Senhor, peça perdão e não aceite mais palavras de acusação que vem do deserto, de onde vier. Não aceite de forma nenhuma. Esteja preparado para receber o teu milagre. Não desista de clamar. E a Bíblia nos relata, irmãos, que quanto mais repreendiam, mais alto ele gritava ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas vezes, amados, essas palavras que vêm para te matar, que vêm querer para você desistir, para você ficar derrotado, cabisbaixo, vêm de pessoas muito próximas de dentro da nossa casa, irmão de dentro da igreja, que não estão vigiando e muitas vezes deixam ser usado por Satanás. Não receba isso não, em nome de Jesus. Levante a tua cabeça, continue clamando cada vez mais alto. E a Bíblia diz que ele clamava e a Bíblia falou que Jesus parou. O texto diz que Jesus parou e foi em direção dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus estava vendo, irmãos, que aquele homem era cego. Ele poderia não ter feito essa pergunta, mas ele queria ouvir da boca do cego: o que você quer que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Aleluia. E a partir daquele momento,
o homem passou a ter a visão restaurada. Porque ele ousou continuar, ele ousou gritar, ele foi perseverante. E alguns outros atos também desse cego, que ele usava uma capa, que era como se fosse uma autorização ou um crachá, para que ele tomasse esmola em porta de templo, nos lugares públicos, com muito trânsito de pessoas. Quando Jesus o chamou, diz que ele pegou, tirou aquela capa e jogou no chão, porque ele já sabia que ele não precisaria mais, que ele teria sua visão restaurada. E ele se levantou e recebeu, amados, o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixe, em nome de Jesus, que essas coisas venham acontecer. A igreja orou e Deus libertou Pedro da prisão. Pedro estava preso. Depois de ser revestido do Espírito Santo de Deus, ter recebido o batismo do Espírito Santo, Pedro ficou ousado, Pedro não temia mais nada. E por causa do Evangelho ele foi preso, enclausurado na prisão. E a igreja estava orando. E o anjo chegou lá e visitou Pedro. Pedro foi tirado da prisão de forma milagrosa. Aleluia. Paulo e Silas oravam e Deus mandou um terremoto, as portas se abriram. A oração pode te trazer as coisas do mundo invisível para a realidade. Para concluir, amados, nós temos aqui um relato do reformador John Knox, reformador da Escócia. Ele viu a Escócia mergulhada no paganismo. A Escócia sem Deus. E ele não aceitou isso no seu coração. Ele orou, chorava de volta para que a Escócia fosse liberta. E isso aconteceu, amados. Chegou ao ponto da rainha da Escócia uma vez ela dizer que ela não temia o exército inglês, mas ela tinha o maior medo das orações de John Knox. E segundo, quando ele orava, as coisas aconteciam. E nós não devemos temer, amados. Eu já vou encerrar por aqui, porque teria mais coisa para falar, mas eu não posso me alongar muito. Mas dizer a você, não tenha medo, qual seja a situação, dobre os teus joelhos, entre no Santo dos Santos, se derrame diante da presença do Senhor. Se apegue a Jesus, aquele Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Naim, é o mesmo Jesus. Continua operando, continua salvando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo. Você que entregou sua vida a Ele, agora você tem uma aliança com sangue. Você agora é chamado filho de Deus. E Satanás não tem poder de tocar na tua vida, a não ser com a permissão do próprio Deus, do Deus eterno, Deus todo-poderoso que governa esse mundo, que governa todo o universo, que criou tudo isso que você vê. É momento de nos alegrarmos, irmãos, e tomarmos um novo posicionamento diante do Senhor. E liberarmos comando. Eu te repreendo em nome de Jesus. De forma discreta. Creia, quando você se levantar para orar, que de repente a coisa começar a piorar, comece a se alegrar. É porque Deus já está trabalhando. Não tire a fé do seu coração. De forma nenhuma, não. Creia que Deus já está trabalhando, embora pareça que está piorando. Mas que está vendo, o caminho está apertando, mas Deus já está trabalhando. E logo você sairá, e logo você obterá a tua resposta, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, para aqueles que estão ouvindo nesse momento, Senhor.
Abençoa meu irmão e minha irmã. Traz a ele novamente, Senhor, a alegria da comunhão contigo. A alegria de saber que ele não é qualquer um no mundo espiritual, Senhor. Ele é teu filho, que foi resgatado, que foi comprado com o teu sangue na cruz do Calvário, e ele vive em aliança. Que viemos desenvolver o hábito da oração, como fez Daniel, Senhor, que orava 3 vezes ao dia. A oração, Senhor, pode muitos seus efeitos. A oração de um justo, aleluia. Quebrando barreira, vai quebrando barreira, Senhor, vai derrubando toda a hoste do mal. Há poder, Senhor Jesus, no teu nome. Toda oração, Senhor Jesus, ela é no teu nome, meu Pai. Porque há poder no teu nome, o teu nome está acima de todo nome. E a tua palavra diz que todos os joelhos se dobrarão diante do teu nome, Jesus. E nós cremos nisso. E vamos tomar, Pai, o teu nome, vamos andar sobre o teu nome, sobre a tua palavra. E todo mal cairá por terra no poder do teu nome, Jesus. E nós já te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém, amados. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E que essa palavra venha fazer parte do teu coração e coloque em prática. Amém? Uma boa noite a todos.